Legal, Deus. legal. Então, eu tava onde? Falando da volta para a Alemanha, das passagens que vocês ganharam. Sim, sim, aí a gente ganha. Aí a gente. Só que Deus tinha falado pra mim que a gente antes ia ter que ir no. Antes tinha que ir em São Paulo, na minha cidade, né? Onde eu nasci. Falei, então tá, quer dizer que você tá em Recife, precisa ir pra Alemanha, levar 14 pessoas com você, não tem dinheiro, e inventa de ir pra São Paulo, para de São Paulo voltar pra Recife para ir pra Alemanha. Walter, você tá querendo se despedir da tua irmã, Walter, fala sério e tal. Aí começou aquela brincadeira, o pessoal falar que era eu que tava querendo fazer isso. Era da carne. Era na carne. Eu falei, cara, não é, não é. Detalhe, minha mãe já tinha falecido, né? Quando eu fui para missões. E nesse ano, antes de começar essa escola, a escola começou em setembro. A mãe da Rafa tinha falecido. Então a escola começou em setembro, a gente vinha para cá em dezembro. Janeiro. E aí eu falei, poxa, é bom mesmo que eu fosse me despedir da minha irmã, afinal de contas é a única irmã que eu tenho. É a minha irmã preferida, como eu falo pra ela, mas ela é minha irmã única. Nós somos dois só. E, e a gente não tem pai nem mãe mais. Então a única família, laço familiar que eu tinha, né, além da minha própria família, era a minha irmã. É a minha irmã. E aí todo mundo falava assim, a mais querida, ela lá escrevendo aí. E Olha aí, aí. o pessoal falou assim, ah, você só quer se despedir da sua irmã, porque você vai pra Alemanha. Eu falei, não é isso. Deus falou comigo que eu preciso levar o time pra lá. Vai ser um preparatório para esse time antes da gente ir para a Alemanha. E Deus vai operar milagre lá na Alemanha. Tem que ser um milagre primeiro você chegar em São Paulo. Vocês não conseguem nem sair nem para a Alemanha, de Recife para a Alemanha, que dirá, meu amigo, Deus falou comigo que quem ia me dar minhas passagens para a Alemanha ia ser o líder da base, o Mate, que me trouxe para cá em 2015. Eu tinha que falar para ele que Deus falou comigo que era ele que ia pagar minhas passagens. E coragem para você falar isso para um profeta, que Deus falou com você, para um profeta como ele. Coragem para falar isso. Passei uns 3 dias. Eita, Elderzão, meu irmãozão. Amo esse menino. E aí é o seguinte. Eu cheguei nele e falei. Aí ele falou assim, Deus falou isso com você? E ele fala bem engraçado, né? Porque é um samoano com um sotaque inglês falando português. Apesar dele morar muito tempo no Brasil, ele fala ainda com sotaque. Ele falou isso com você? Eu falei, falou. Ele falou, então tá, então procura a passagem que eu vou pagar. Olha aí. Sim, porque se Deus falou com você, é bênção para mim. Se eu não obedecer, eu não recebo bênção. Ele fala assim, desse jeito. Aí é pesado. Beleza. Ele pagou nossas passagens, a gente foi para São Vicente. Vi todas as minhas tias, meus tios, fiquei na casa da minha irmã. A pastora Elza, que é a amigona do pastor Burjac, recebeu a Burjac. gente na igreja. E o Burjac já teve várias vezes lá na comunidade cristã, comunhão, lá em São Vicente, e eles nos receberam. A minha irmã, maluca, é, ela recebeu os 14 na casa dela para comer. Então, as meninas dormiam na casa dela e as refeições todas eram feitas na casa da minha irmã. Os meninos dormiam na igreja. E durante o dia a gente fazia as atividades na Baixada Santista, visitando as igrejas, evangelizando e tudo mais. Meu amigo, faltando uma semana para terminar o período lá, a tia Mira começou a ligar para mim e falar assim, Walter, cadê os meninos? Eles já têm passagem? Deus já confirmou e tal. Não, tia, faltam quantos? Faltam 7 passagens. E aí? Eu falei, tia, Deus falou para mim que aqui vai ter a bênção e tal. Tá bom, filho, mas se olha, ele fala, mas o dinheiro vem para confirmar, você sabe muito bem disso. Eu falei, eu sei. E a minha experiência é que é sempre nos 45 do segundo tempo na prorrogação. Aí ela, eu sei, mas esses meninos têm que voltar para Recife. Se você tem que me dar uma resposta até tal dia. Aí chegou no dia, não tinha resposta ainda. Aí ela ligou brava comigo. Você tem que mandar eles de volta. E não sei o que, vai você para Alemanha e falta os outros, mas eles voltam para cá. Falei, tia, me dá só mais uma noite. Amanhã eu acho que eu tenho resposta disso. Aí uma pessoa, amigo meu de infância, que eu não via antes disso, ele foi no meu aniversário em novembro para a base, me viu, mas faziam 20 anos que a gente não se via.
Porque eu saí de São Vicente com 20 anos de idade, fui para João Pessoa, me converti, casei, construí minha vida e nunca tinha voltado em São Vicente. Voltei depois que eu tinha vindo pela primeira vez na Alemanha sozinho, só para usar as milhas. E então a minha família em São Vicente, ninguém conhecia os meus filhos nem minha esposa. Aí o que aconteceu? Naquela noite, esse meu amigo me chamou e falou assim: Ei, vai passar a noite lá em casa? Eu e a minha esposa temos um tempo, queremos ter um tempo com vocês dois. Então a gente foi. E eu meio que apresentei eles, eles estudei com os dois no colegial e eu apresentei os dois, e eles são casados até hoje. Eles se conheceram naquela época do colegial, a gente é amigo de colegial. Eu tenho 42 anos hoje, né? Então, essa amizade aí tem pelo menos uns 25 anos. E ele falou assim: Olha, aconteceu isso, isso e isso, Deus falou comigo, e eu quero dizer uma coisa para você. Se você não permitir que eu faça isso, você está impedindo que Deus me abençoe. A palavra que ele falou. Falei, e o que é? Ele falou assim: quantas pessoas faltam para ir? Quantas pessoas faltam para passagem? Eu falei, acho que são 7. Ele falou assim, falou exatamente isso. Deus me deu um cartão de crédito sem limites e eu não sei porquê. Nunca usei esse cartão, já tem alguns anos. Mas hoje eu peguei nesse cartão e Deus falou comigo. E aí quando eu cheguei em casa, a Drica chegou para mim, a esposa dele, e falou, ei, lembra daquele cartão? Ele falou, já sei, não precisa falar mais nada. Deus usa as esposas, viu, irmãos? Deus usa as nossas mulheres para confirmar as coisas, cara. Aninha, saudade de ti, Aninha. Aninha é minha amiga de João Pessoa. Desde o tempo que eu conheci Jocum, logo no início, em 2008, ela acompanha, a gente trabalhou junto e ela me acompanhou nesse tempo de política que eu trabalhei, a minha agonia que era trabalhar com política, sabendo que eu tinha um chamado, né? E ela viu todo mundo me chamar de maluco quando eu pedi demissão, com o filho na barriga ainda, para viver em missões. Mas enfim, aí que aconteceu? Aconteceu que a gente ligou para a tia Mira nessa noite, falou, tia Mira, olha, assim, 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 vê as passagens e tal, e resolvemos. E Deus, então, ele falou com ele a respeito disso. Eu falei, bom, se Deus falou, eu não posso impedir. Mas eu sabia. A gente tinha orado antes que toda a equipe da gente não ia ficar ninguém. Toda aquela equipe, Deus já havia chamado aquela equipe e todos iriam para a Alemanha. E a gente veio embora para a Alemanha. Voltamos para Recife. De Recife viemos para a Alemanha. E quando chegamos aqui, fomos contar os testemunhos da gente para a liderança da base. A liderança da base nunca tinha feito isso, normalmente elas não fazem isso. Ela sentou, sentiu de Deus de sentar todo mundo numa sala e falar, conta a tua história, conta a tua história, conta a tua história, por que você veio parar aqui? A gente contou a história para eles. Eles começaram a chorar. E enquanto a gente contava, os alunos, que são alunos, eram alunos que eu tinha trazido, né? A base já estava preparada para receber a gente como obreiro, a gente já tinha aplicado como obreiro, a gente já tinha falado que a gente voltaria para cá e tudo mais, né? A gente compartilhou quando a gente veio da primeira vez. E mais o Adilson, que também já era um obreiro que liderou a escola com a gente, liderou o prático com a gente, também já estava certo, a gente já tinha aplicado para ser staff. Mas os alunos, Deus falou durante o prático deles aqui que eles ficariam. Já foi diferente comigo. Comigo ele falou que eu voltaria, né? Eu voltei depois de 2 anos. Com eles falaram assim, vocês vão ficar, vocês não vão voltar nem para a formatura de vocês no Brasil. E teve uma menina, a Bruninha, que é uma filhinha nossa, com 18 anos, tinha passado no Enem, tudo. Deus falou, fica. Ela estava com planos de faculdade, tudo, não sei o que, fica. Ela ficou, tá aqui até hoje. É isso. Isso foi em 2018, gente. A gente já tá em 2020, eu já tô aqui há 2 anos já. 2 anos. E ficou ela, ficou a Paulinha, ficou basicamente a metade, 14, ficaram uns 7. E isso é consequência de ouvir Deus. Uma coisa que a gente costuma falar assim, ó, gente, você levar Jesus para casa é um problema, cara. Porque Jesus vai fazer um rebuliço na sua vida. Ele vai mudar tudo, ele vai mudar teu casamento, ele vai mudar a sua maneira de ver, vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas, de fazer as coisas. Jesus é um problema para mim.
para É, minha vida, para o meu eu, que ele faz um rebuliço nos nossos planos, né? você nunca mais é o mesmo. Nunca, nunca. E você aprende a não planejar sem ele mais. Então, quando a palavra diz que os planos dele não são frustrados, que ele é fiel, ele é. Você consegue experimentar isso, desde que você se alinhe à vontade dele. Verdade. Porque se você planeja junto com Deus, os planos deles não são frustrados. Os seus sim. Se você Nossa, sonha os sonhos de Deus na sua vida, se você vai ver os sonhos de Deus na sua vida, você nunca vai ser frustrado, porque são os planos dele para sua vida. Ele é fiel à palavra dele e ele mantém essa fidelidade. Quando ele falou para a gente que a gente voltaria para cá e que não ia faltar nada para nossos filhos, eu tenho experimentado isso há 2 anos, sem dinheiro nenhum. Porque assim, a nossa igreja em João Pessoa ela é pequena, assim como a congregação de vocês, a igreja de vocês. E não tem como sustentar a gente, porque eu preciso de 2.000 euros por mês, 1.800 euros por mês para pagar plano de saúde dos 4, para pagar aluguel, para pagar alimentação. Aqui não existe sistema de saúde público, é tudo privado. Todo não mundo pode ficar tem plano doente. de saúde. Né? Então, como é que a gente poderia? São 10 mil reais hoje. Aliás, hoje já está quase 12, né? 2 mil, acho que uns 12 mil. Então não tem. Verdade. É difícil uma igreja levantar 12 mil reais, a não ser que seja uma baita Só de uma igreja, uma grande igreja. E não somos que os únicos existe, né? missionários. Que E existe, não mas somos. nem sempre tá com o coração aberto. Tem que estar. Não somos só nós, os missionários da igreja. Existe um outro casal que são missionários no sertão e tal. Enfim, então a gente conta com a oferta de amigos, de irmãos. Tem amigo meu que já foi funcionário meu, é um amigo, é um irmão, mas já foi funcionário meu. Ele entrega o dízimo na minha vida. Olha isso. Ele é lá do iHope, em Santa Catarina, e ele manda o dízimo para mim. Então, assim, mesmo assim, não dá. E aí o que acontece? Ele não falou que a gente não teria problemas de moradia. Um alemão, jovem, chegou pra gente e falou assim: olha, eu tô indo fazer uma escola, ele tinha feito a escola dele de TED aqui, eu vou fazer uma escola da Bíblia em outro lugar, o meu apartamento vai ficar livre por 3 meses, vocês querem ir pra lá? Tá bom. A gente foi, o que eu preciso pagar? Ele falou: não, se vocês tiverem algum dinheiro para me pagar, tudo bem, eu cubro só a energia, alguma coisa assim, mas se não, não tem problema. Aí eu combinei com ele, falei assim: eu consigo te entregar 200 euros por mês. Ele falou: beleza, pode ir. Passou os 3 meses, a gente não tinha para onde ir. Ele falou assim: olha, eu voltei e tal, e vocês conseguem já pagar um aluguel? A gente falou: não, a gente não consegue ainda. A gente não consegue pagar quase os 200 para você, falta, né? Aí ele falou assim: então eu acho o alemão falando, eu acho uma estupidez vocês voltarem para a base ou alugarem um outro apartamento, sendo que eu sou um só. Deixa que eu alugue um apartamento para mim. Putz, né? Que coisa, cara. Só que os móveis dele estavam tudo aqui. TV, móvel, geladeira, tudo do apartamento imobiliário. Sabe o que ele tirou? A cama dele, de solteiro, o colchão e um guarda-roupa. E uns talheres. E o resto ele deixou tudo. Máquina de lavar, tudo que eu tenho na minha casa foi ele que deixou. Impressionante, né? E ele me sustenta até hoje. Olha Ele isso. paga o aluguel. Ele tem 2 empregos por minha causa. Caramba. Deus levantando um mantenedor na sua vida. Então eu pago uma parte do aluguel, ainda, né, pago aqueles 200 euros, 2 anos que eu tento pagar mais, não consigo. Mas ele paga o resto todinho. Então ele paga ó, aquecimento, aluguel, energia e a internet do apartamento. Tipo assim, aqui a gente, você sabe, aqui a gente não tem isso. Então aí tem que pagar o aquecimento da casa, Pago aquecimento, por causa do que é inverno. frio pra caramba, né? Tem que ter aquecedor em todos os cômodos, senão você não aguenta. É muito, muito frio. Olha isso. O rio congela aqui, então pra você ter uma ideia, aqui na cidade tem um rio, ele congela, dá pra você andar em cima dele. Nossa, De tão frio que é. Eu tô aqui só não tô com aquecedor porque eu tô com blusa de frio e tudo. Mas enfim. Então assim, ele sustenta a gente. A gente mora, a janela que eu tô de frente aqui, dá pra ver um castelo aqui na cidade. olha Porque isso. sempre foi o sonho da Ó, Rafaela
ver castelo, morar perto de um castelo. E ela senta hoje para tomar café e olha pro castelo ali. Olha isso. E o dinheiro que a gente tem, que a gente recebe, a gente consegue comprar, pagar alimentação e pagar o plano de saúde. Às vezes a base paga. Agora eu estou no processo de visto, a base vai tentar me contratar para que eu tenha um seguro melhor por causa do plano de saúde da Rafa. E aí eu vou também receber uma ajuda de custo do governo, né, por causa dos Deixa eu meninos. abrir um parênteses aqui. Irmãos, você vê que, cara, você que está acompanhando a história, né? Você viu que a gente não está aqui falando de corona, de nada, a gente está falando de missão, de tudo. E a história do missionário Walter, não só dele, como da Rafa, sua esposa, que eu não conheço, mas já vi que é usada por Deus, é boca de Deus na vida desse homem, né? E não só quem conhece, pelo que eu vi aqui, é apaixonado por eles. Pensa nessa toda essa loucura, né? O Instagram, do missionário Walter, tá aí. Por favor, adiciona ele no Instagram. E, cara, como ele disse, é 6 por 1. Se a gente manda, um exemplo, a gente manda R$ 100, vai chegar a 6 euros lá. É isso? Não. Não. Não, É isso? é, Não. R$ 100 chega a quanto? não, 5, dá uns 20 18 reais. euros. 18 Não dá nem euros. 20. Não dá nem É, 20. nem 20 euros. R$ 100 dá 20 euros lá. Se Eu não fosse faço nem 5 por um ideia. seria 20 euros. Você vê, né? Então, assim, irmãos, é como eu disse aqui a princípio acerca das assistências que a gente faz. Para um é pouco, para um é muito, quer dizer, para um é muito. Mas, como ele diz, o pouco que cada um pode contribuir sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. Ó, tá aqui, ó, vou fixar aqui. Como que fixa isso aqui? Fixar, pronto. Fixei esse comentário aqui dele. Segue o Instagram dele, porque aí lá você fala assim, ó, cara, me deixa uma conta bancária aqui que a gente pode abrir. É por conta bancária, Walter? Faz É, uma contribuição. Deixa uma conta bancária, cara, que seja pouco. Não, não faz a conta. Não faz a conta. Só manda aquilo que Deus colocar no teu coração sobre a vida deles. Se você ficar pensando, mas é pouco. Cara, mas é pouco, mas é o que é um pouco seu, com um pouco meu, com um pouco de todo mundo. E eu creio que Deus vai ajudar nisso. Eu abri esse parênteses aqui para falar isso que é importante também. teve um amigo meu, amigão assim, é um irmão. A gente praticamente fundou um ministério juntos. Na verdade, Deus deu um ministério para ele. Ele veio para me contar, e aí, o que eu faço? Eu falei, vamos fazer, né? Ele tem um projeto, uma escola de futebol lá em João Pessoa, para crianças da comunidade lá no entorno da igreja. E o Edson, essa semana, ele falou assim, irmão, tem um pouquinho aqui para mandar para tu, mas eu vou mandar. Aí mandou. Aí, quando a gente converteu, né, eu falei, mano, tu não sabe. Ele que foi bênção o dinheiro que tu mandou, ele que foi. Falei, eu precisava tirar eu precisava fazer meu visto, né, tô no processo do visto, da renovação do visto. E as minhas fotos que eu tenho não valiam, então tinha que tirar novas fotos. Aí fui num lugar bem barato para tirar foto, 6 euros. 6,55 euros para tirar 4 fotos. Não, tava fechado por causa do corona. Aí fui numa outra, 15 euros. O dinheiro que ele mandou era os 15 euros para tirar as fotos. Olha isso, cara. Assim, é pouquinho? Ah, pouquinho. Mas você vê, eu não tinha os 15 euros para tirar a foto. Ele mandou esses 15 euros. Então, por mais que falasse, eu tenho vergonha, eu vou mandar 10 reais, eu vou mandar 15 reais, eu vou mandar 20 reais. Não importa. Se Deus está mandando, é porque eu estou precisando por aquilo ali naquele momento e vai rolar. Não é só eu, qualquer missionário. Agora eu queria falar umas coisas assim, por exemplo, sobre a missão aqui. Falar assim, não é só na África que se faz missão. Aqui na nossa base, a igreja que a gente é, é, coopera, né, na cidade, a cidade tem duas igrejas. Uma igreja católica e uma igreja luterana. Aqui funciona a sede, na cidade, funciona a sede da Aliança Evangélica Alemã. Funciona aqui. É um centro de convenções, vários hotéis, vários complexos que formam, vários prédios que formam um complexo hoteleiro. Então, a igreja evangélica na Alemanha, quando quer fazer um evento grande, se reunir, vem para cá, para essa cidade. E eles são parceiros da gente. A gente vai para lá, trabalha como camareiro, e eles lavam a roupa de cama da nossa base, né? Então, assim, a gente tem muitos trabalhos em comum. E
E a igreja luterana também, a gente ajuda, porque pra você ter uma ideia, um pastor, ele pastoreia praticamente 15 igrejas nessa região, porque são várias vilas, né? Não, é, eles têm estrutura, eles têm prédio, eles têm tudo, mas eles não têm pastor. Olha, falta mão de obra humana. Exato. Então, o pastor Andréas, ele tem que ficar, às vezes tem vila que passa, só tem um culto por mês, porque não dá para ir, né? Tudo. Então a gente se divide na base, vai um grupo fazer o louvor em uma vila, vai outro grupo para dançar, para fazer uma apresentação, para dar testemunho, para pregar também. E às vezes para 6 pessoas. A fé Olha que aí na difícil. Alemanha, como que tá a fé cristã aí na Alemanha? Eu costumo dizer que eu vi isso de um pastor que faz parte de um grupo nosso de missões na Europa. Eu não lembro o nome do pastor, gostaria de fazer jus a ele, mas ele diz o seguinte, que o evangelho na Europa, a igreja na Europa é uma mulher divorciada. Se a igreja é a noiva de Cristo, a igreja na Alemanha é aquela mulher que ela se divorciou do evangelho, né? Teve as suas frustrações com o evangelho, a gente sabe por quê, aqui na Europa, nem sei eu. Então hoje ela é aquela mulher que ela pretende casar novamente, mas ela tem um pé atrás. Ela está muito machucada, Machucada. ela está muito ferida. Ah, mas e aqueles que são ateus, que não conhecem, mas eles ouvem as histórias dos seus avós. Eles ouvem o que os seus avós sofreram. A igreja aqui na Alemanha, ela apoiou Hitler no início, se arrependeu depois. Muitos pastores Sim, morreram em campo de concentração e tudo. Mas eles carregam esse peso, a mágoa, esse sabe? peso. Então, assim, teve tem um gap geracional, tem uma separação, porque depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, depois que o nazismo foi embora, ficou aqui onde a gente está, que é o leste alemão, ficou o comunismo. Então, 30 anos, faz 30 anos agora que o muro caiu. Eles não aprenderam ainda. A, a, a geração que está na igreja ou é velhinho demais ou é jovem demais. Aqui. Os adultos não tem um espaço geracional na Alemanha. Então a gente tenta preencher dessa maneira. A gente tenta cuida das crianças e cuida dos velhinhos, porque os pais não estão. Os pais às vezes levam as crianças para a igreja porque o avô é cristão, mas ele mesmo não é, ele é ateu. E não tem aquele negócio do evangelho brasileiro, que é aquele jeitinho de pare de sofrer agora, Jesus tem para você toda a vitória, É, não dá para né? você querer suprir, né, necessidade, porque eles não têm necessidade, né? Não tem. A necessidade deles é emocional, é na Esse é um alma. desafio. É na alma, né? Um jovem aqui com 16 anos, ele já está trabalhando, sai de casa, já vai morar sozinho. Entendeu? Então, assim, e para rever o pai, para ir visitar o pai e a mãe para visitar o filho, tem que comunicar. Filho, olha, posso tal dia para Tudo sua casa? frio. Quero te ver. Eles não têm é muito formal. Então, assim, os velhinhos moram só. Aqui onde eu moro, a cidade inteira tem muito velhinho. Você vê aqueles velhinhos com aquelas cadeirinhas de roda. Tudo motorizado, viu? Porque tem. É. Mas sozinho, sozinho. Pra você ter uma ideia, sabe o que a gente tá fazendo hoje com esse negócio do. A gente tá na terceira semana de quarentena. A prefeitura criou um grupo de apoio para pessoas que podem comprar, sair e comprar coisas para os velhinhos. E os nossos obreiros na base estão fazendo isso, fazem parte desse grupo de apoio. Então eles saem e vão no supermercado fazer a compra para eles, levam para eles e tal, não sei o quê. E apoio telefônico, aquela coisa toda, porque eles são muito solitários, eles têm depressão. Quando chega o inverno, a gente começa aqui a interceder por eles, porque eles têm depressão e aumenta a taxa de suicídio. Olha isso. Rafa é amigão lá de São Vicente, ele recebeu a nossa equipe lá, ele esteve com a gente Ai, lá. que bem. Então, assim, tem tudo isso, sabe? A necessidade deles não é material. Não é material. E eu vejo assim, realmente, o evangélico aqui, ele é aquela mulher ressentida, ela já teve um casamento ruim. Então ela não é aquela noiva que sonha, sabe, com o seu amado. Não, ela já teve um relacionamento ruim, então ela tá com o pé atrás. Ela
não engrena, sabe? Assim, não se lança, não mergulha de cabeça. É difícil. Eu Não é imagino. impossível. Não é impossível para Deus, mas é difícil. Tá eu tinha ouvido falar isso, inclusive, lá na Kairos, com o Burjac, o Ariovaldo, e eles estavam falando sobre a importância de interceder pela Europa, justamente, até por isso que o Burjac foi para a Espanha, né? Antes dele ir para a Uhum. Espanha, a gente estava aqui na Kairos, e eles estavam falando justamente disso. Não há uma necessidade, não tem como você chegar com o evangelho da Marmitex, o evangelho do toma, vamos fazer uma escola aqui. Assistência Não, social. então não tem assistência, né? Então, e até é importante entender essa visão, porque você pega aqui um evangelista que está acostumado a evangelizar aqui a, a nossa região aqui, que você vem, Deus vai te dar, não vai colar esse evangelho aí. Ele vai falar É o assim, eu já evangelho tenho da tudo alma. isso. Eu já tenho tudo isso, eu não preciso do seu Deus. Aí toma uma tapa na cara e, né? E, ó, e eles falam, pra você ter uma ideia, a gente saía para distribuir Bíblia, né? A gente fez a distribuição de Bíblia no mundo inteiro, né? A Jocum, que é engajada em erradicar a pobreza bíblica, né? Então a gente fez distribuição de Bíblia no mundo inteiro. No Nepal, o pessoal fez pedalando por Bíblias, o pessoal pedalou por Bíblias no Brasil, Olha aí. conseguiu Bíblias e foram para o Nepal. E no Nepal eles foram fazer um passeio ciclístico, subir as montanhas de mountain bike para entregar Bíblias nas vilas. Aqui a gente ia de van para as vilas no inverno, com neve na canela, e a gente ia bater de porta em porta um dia para colocar um panfleto no correio, na caixa de correio deles, naqueles que estavam ali, ó, que eles colocam na caixa de correio, não quero publicidade. E se você colocar, você é multado. Olha aí. Aqui É tudo você não muito pode formal, abordar né, velho? ninguém na, você não pode abordar ninguém na rua e falar assim, vem cá, Jesus, não, não tem isso. Você não pode chamar a pessoa e entregar um papel. Não Você tem pode, testemunha de Jeová, então? não, você não pode jamais abordar alguém assim. Você pode até estar com um panfleto, a pessoa tem que se dirigir até você. Olha isso. Ela tem que querer, né? Então, eles têm muito esse negócio do direito da pessoa, o direito individual de cada um. Então a gente vai um dia antes, a Brisa rindo do testemunho de Jeová. Então a gente vai um dia antes para entregar o flyer. Muitas vezes esse flyer ele tá com um texto do prefeito endossando o que a gente está falando. Olha E a isso. gente fala assim, ó, a gente vai para uma festividade da comuna, né, da vila. Eles têm essas festividades dele, né, de comemorar um monte de coisa lá. E aí a gente vai, faz uma apresentação com danças e tal, e coloca as Bíblias todas lá expostas para a gente entregar. Então a gente às vezes tem no flyer a gente tem um endosso do prefeito, né? E aí a gente vai distribuir, coloca nas casas tudinho, dizendo que no dia seguinte, ou na festividade, a gente vai estar com a Bíblia, e se ele quiser, a gente entrega aquela Bíblia para eles. É uma Bíblia de comemoração dos 500 anos da Reforma, tal, no formato mesmo, no mesmo texto que Martinho Lutero traduziu e tal. Uma Bíblia, não sei nem se eu tenho aqui, depois eu mostro. Mas enfim, e aí sim a gente entrega a Bíblia. Sabe? Olha Aí isso. no dia que a gente vai, a gente faz tudo isso aí, a gente entrega a Bíblia. Sabe o que eles fazem muitas vezes? Pega a Bíblia, fala assim, de onde você é? A gente fala, né? A gente aprende pelo menos o textinho, se apresentar, fala que eu sou brasileiro, né? Come House Brasília, aquela coisa toda. Aí fala que é uma Bíblia comemorativa, que a gente quer dar para eles de presente. É um presente que a gente quer dar. Muitas vezes eles falam assim, olha que coisa boa, tal, não sei o quê. Você é de Brasil? Sim. Eu não quero a Bíblia, não. Entra aqui, vem tomar um café. Ele quer você, não quer a Ele Bíblia. quer relacionamento. Olha isso. Às vezes eles vêm com aquela cara bem ranzinhos, assim, falam assim, quando a gente fala que é brasileiro, ele fala assim, ô, Brasília e tal, come on, aí vem, te ama, tenta falar inglês, toma um chá, não sei o quê, aí a gente faz isso, ele não queria a Bíblia no início, não quero Bíblia, mas aí a gente fala, aí no final a gente fala assim, olha, você tem certeza, é um presente nosso para você, ele fala assim, é um presente, não preciso pagar, não, ok, aí fica com a Bíblia. Muitas vezes, nessas muitas vezes em que a gente foi fazer distribuição, alguns falam assim, eu estava me sentindo mal, vocês chegaram, eu me senti bem, aí a gente fala, posso orar por você, a gente vai e ora por eles, em Olha português aí. mesmo.
E já fui com ucraniano fazer entrega de Bíblia, já fui com russo, já fui com americano, já fui com coreano entregar a Bíblia aqui, porque a gente recebe time de todo canto do mundo. E a gente faz isso. Ao mesmo tempo que a gente faz a distribuição de Bíblia, a igreja luterana daqui, ela tem uma missão na Índia. Nós ajudamos uma escola na Índia. Nós mandamos há 3 meses um container mesmo, que ele é um centro clínico, oftalmológico e dentístico, né, dentário, para um navio da Jocum que opera lá em Papua Nova Guiné, nas ilhas do Pacífico Sul, para ser clínica nas vilas. Então, a gente é brasileiro, está morando aqui na Alemanha, mas a gente está fazendo missão também na Índia, fazendo missão lá em Papua Nova Guiné. Então, é muito... Não para, né? Então, Não para. missão não é só África, missão é o mundo inteiro, né? Pra você ter uma ideia, Papua Nova Guiné é uma ilhazinha, parece uma Amazônia, só que pequenininha. O governo de Papua Nova Guiné convidou a Jocum para eles implantarem o sistema de educacional do Olha aí, país. top, Você meu. vê um governante reconhecer o trabalho missionário e falar assim, ó, venham para cá e implantem escolas para gente. Porque lá nós temos laboratório de combate à malária, nós implantamos o laboratório e treinamos os locais para poder identificar a doença e aplicar as vacinas, né? Então, na Jocum tem missionários que são cientistas que fazem isso. Nós temos o laboratório de malária aí em Porto Velho. Olha isso, bênção. Então, assim, a missão é muito mais do que, sabe, só. A gente está em um monte de país, faz um monte de trabalho. Nós temos navio na Grécia resgatando refugiado no mar, nós temos navio na Amazônia, vacinando os ribeirinhos contra a malária. Tem um monte de navios espalhados na costa da África, levando saúde para essas pequenas nações que não têm sistema. Uma coisa que eu acho importante, acho que até por isso que eu quis muito promover esse bate-papo, hoje, amanhã também, porque acredito que a galera aqui que está aqui com a gente, conheço a grande maioria aqui, os irmãos, às vezes não tem noção do que é a missão em si e dessa realidade do campo e promover esse tipo de comunicação, que às vezes a gente tem, é claro, quando vocês visitam, os missionários visitam igrejas e têm a oportunidade de dar seus testemunhos, isso edifica bastante também, mas também esse testemunho aqui, nesse exato momento, nessa hora, sabe, que as pessoas estão em casa, relaxadas ali, só para ouvir isso, acho que isso mexe de uma... A Gláucia aqui, Gláucia, eu quero dizer que você é missionária, viu, Gláucia? Você tá aí falando que seu coração tá ardendo. Eu vou pedir Tom! pro missionário orar aqui logo mais pra gente encerrar, pelo espírito missionário, de se levantar aí, né? E pra gente chegar num... Senão a gente vai passar a noite inteira aí, você vai pegar amanhã aí, vai acordar, sua esposa vai acordar com o café da manhã, você aí, a gente conversando. Com certeza. Agora, uma coisa assim, só que o pessoal aqui no Brasil tá tudo curioso, de verdade. Qual a sua visão aí do coronavírus aí na Europa? O que vocês estão vivendo? Você tem algum conselho pra gente aqui no Brasil que tá chegando esse negócio agora? Alguma perspectiva diferente que você tem aí dessa reclusão que vocês estão vivendo? Aqui no Brasil, por exemplo, tá uma briga assim, naquela coisa, sai na rua, não sai na rua, vai viver, não vai viver, vai trabalhar, não vai trabalhar, cuida dos velhinhos. Não, só os velhinhos ficam reclusos, os jovens vão trabalhar. Qual é o teu ponto de vista aí da Europa? O que Olha, você tem para dizer pra gente? aqui na Alemanha já se fala em recessão de 5 anos. A gente tá enclausurado há 3 semanas. Fechado, total. Não tem, Fechado. é, não tem Olha, idade. você tem uma ideia? Não, tem mercado aberto, os serviços essenciais estão abertos, tá? O ônibus passa aqui de hora em hora para ir para outras cidades, até porque a gente não tem hospital na cidade, a gente tem médico de família. Então, assim, o essencial funciona a farmácia, funciona as clínicas, funciona os hospitais, funciona o serviço de bombeiros, né? Então, o essencial Os funciona, o correio essenciais, né? funciona. É o que o presidente quer fazer aí, ele quer colocar o essencial para funcionar. Mas aí a definição de essencial varia de cada país, né? Sim.
A Alemanha é um país do tamanho do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso. Geograficamente é isso. A cidade mais habitada aqui é Berlim, tem 4 milhões de habitantes. É a grande Recife, digamos assim, a metrópole. A maioria são cidades pequenas, certo? Então, funciona tudo, farmácia, supermercado, só que supermercado você só pode comprar 2 caixas de leite, você só pode... Tem um racionamento. Tá tudo racionado, porque as entregas estão menores. Tá funcionando, mas está funcionando em menos atividade do que normalmente. Então você só pode comprar 2 pacotes de pão, essas coisas. Os caixas estão com máscara, tem um vidro que isola você da caixa. Só paga com cartão, que é para não tocar aquele cartão com chip, que você só passa a carteira assim e pum, paga. Se eu me reunir lá embaixo no meu prédio com o meu vizinho e um policial ver, eu posso receber uma multa de 25 mil euros. 25 mil? É. Meu Deus do céu. Tá proibido qualquer aglomeração. Eu posso sair com a minha filha, eu posso sair com o meu filho, sendo da minha comunidade, né, da minha casa. Mas pode fazer atividade física, você pode sair para fazer mountain bike nas trilhas, você pode, sozinho. Então, assim, eles estão protegendo os grupos de risco, estão todo mundo em casa, mas a economia não aguenta ficar todo mundo por 3 semanas. Já falaram em empréstimo, já falaram em... É a quarta economia do mundo, mas já estão falando em recessão. Quarta economia do mundo está falando em recessão. Porque a gente já está há mais de 2 semanas em casa, já está 3. Então, eles já estão prevendo em empréstimos e tudo mais. Então, é sério, o negócio é sério. A gente tem uma taxa bem pequena de mortalidade aqui, mas a gente tem 25 mil leitos. Um país do tamanho do Mato Grosso tem 25 mil leitos de UTI prontos. Acho que tem 16 mil no Brasil, se não me engano. É um pouquinho mais. Uma coisa bem... É, coisa desse naipe. No Brasil Olha o inteiro. tamanho. No Brasil inteiro. Aqui, 25 mil e eles estão aumentando. Eles já estão alugando hotéis para fazer aqueles hospitais de triagem que estão fazendo aí. Então, é importante se precaver. Não é uma brincadeira. Não é brincadeira. Não é uma gripezinha. O problema não é a mortalidade do vírus. É a taxa de contágio que é altíssima. Você se contagia sem perceber, você contagia o outro sem perceber. Só daqui a 15 dias você vai saber que você tem um vírus. 15 dias você passou só contaminando o povo. Só Então, transmitindo. eles temem mesmo o colapso. Os estados que fazem fronteira com a França aqui já estão atendendo pacientes da França para evitar que alcance aqui. Estão desenvolvendo a cura, o laboratório Bayer é alemão, está desenvolvendo a cura com os Estados Unidos e tal, não sei o que, mas vai demorar. Então, assim, não dá para ficar esperando a cura dentro de casa, a gente tem que sair. Uma hora tem que sair. Mas a minha visão é a seguinte, não é só velhinhos, preciso esclarecer isso melhor. Quem tem problema de artrite não pode, em grupo de risco, porque toma remédio que baixa a imunidade. É só por isso, baixou a imunidade, está suscetível. Quem tem problema crônico de respiratório, e nossa população não é uma população sadia, vamos combinar. Não é. Eu peguei dengue ano passado, mano, fiquei destruído, cara. Eu tenho bronquite asmática, meus filhos têm, a minha esposa tem rinite, então qualquer pessoa que tem problema respiratório é grupo de risco. Quem tem problema de tireoide, todo mundo aí então o grupo de risco é muito maior do que se fala. Não é só idade, né? Não é só a idade. Por isso que é problemático. Então precisa se esclarecer melhor, mas é só tomar as precauções também. Então máscarazinha, lavar a mão direitinho, higiene, é muito importante. Eu vou no supermercado aqui, quando eu volto eu deixo a minha roupa do lado de fora, numa cestinha. Aqui a gente já tem o hábito de tirar o sapato lá de fora, então o sapato não entra em casa. Eu faço a higienização de todos os alimentos antes de entrar dentro de casa. Então, assim, eu fico na porta de casa passando os alimentos para minha filha, ela higieniza, passa para minha esposa, ela higieniza e coloca dentro de casa. Tem que ser assim. Então, eu passo 15 dias para sair para fazer compra e volto. Então, mais que o isolamento, a gente precisa de mudança de hábito. Precisa. Tem que ir para a rua? Tem, porque senão vai quebrar. Né? A gente já está vendo demissão. Minha sobrinha estava aí agora, apareceu, mandou um beijo pro tio, foi demitida logo no primeiro dia que teve as medidas em São Paulo, porque o hotel fechou. Sem saber o que está acontecendo. Ela é recreadora.
Ela é recreadora no hotel, mandaram fechar os hotéis, acabou, não tem o que mais fazer. Fazer o quê? Foi demitida. Tem que fazer isso? Tem. Mas tem que fazer com prudência. E cada um precisa se cuidar, né? Eu temo muito por uma favela, pegar Que uma aqui tem favela muita, né? em São Paulo, uma favela no Rio de Janeiro. Não tem como você isolar um velhinho do neto dentro de um barraco. Não dá para fazer isso, Sim. né? Ah, vá, coloca num quarto. Ninguém tem três, quatro quartos numa casa, numa Não, é. favela. Fica É tudo todo mundo dentro num de um cômodo só. cômodo, assim. É, Então, assim, como é que vai isolar? Então, assim, eu penso nisso. Eu oro, a gente tem orado demais aqui. As atividades da base estão todas suspensas de encontro. A gente faz tudo online, ora pelo Brasil, a gente ora pelos missionários que estão na Itália, que estão na Espanha. Tem 40 jocumeiros internados, olha aí. 40 missionários da Jocum internados. Tem lá em Nova York também. Então a gente está fazendo momentos de oração e orado por isso também, porque é uma decisão difícil, viu, que os governantes têm na mão. Verdade. Economia e a saúde agora, um colapso ou o colapso da economia. Tem que tentar equilibrar isso, mas a população precisa ajudar. Parar de politicagem e ajudar, pensar que são vidas, né? Glória a Deus. Tanto se quebrar o sistema financeiro como se quebrar o sistema de saúde. Então, Mudar a essa é maneira a de hora da pensar. igreja orar, essa é a hora da igreja pedir perdão, orar, se conectar, famílias orarem juntas, famílias fazerem seus cultos familiares, lerem a palavra junto, ligar para os familiares, sabe? Se conectar como ser humano mesmo, tá? Se eu não posso, eu posso sair. Se não, sei lá, combina com um fulano, combina com um amigo, olha, hoje quem vai fazer as compras sou eu. O que você está precisando? Sabe? E vão revezando para não sair os dois no mesmo tempo. Todo mundo precisa sair, mas tenta fazer dessa maneira, com mais solidariedade, que aí dá certo. Glória a Deus. Que bênção. Meu querido. Gente, o WhatsApp dele tá fixado aqui. O Instagram, perdão, tá fixado aqui. Chama ele lá, contribui nas missões, ajuda, por favor. Não faz conta. Só faz aquilo que Deus colocar no teu coração. E, meu amado, para a gente encerrar isso aqui, eu queria que você fizesse uma oração para todos os missionários, os 42 missionários. Eu queria que tem missionário nesse assistindo isso aqui. E que assim como o dia que o Senhor tomou o espírito dele sobre a vida do Rodolfo, ele toma a sua vida para orar e despertar o coração de muitos aqui essa noite. Então, Amém. faz uma Amém. oração aí, uma palavra para esses missionários que estão aí. Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo e eu quero orar pela vida de cada um, irmão, que está aqui assistindo, que passou pela live, pode não estar assistindo agora, mas passou pela live, ouviu alguma coisa que a gente falou. Eu oro para que o teu Espírito Santo toque o coração, como tocou o meu naquele tempo. Que o Senhor fale, que eles ouçam, que eles abram os ouvidos para ouvir o Senhor. Que eles entendam que os nossos planos são muito menores, são muito pequenos comparados aos seus. E se a gente quer viver uma vida plena, gloriosa, precisa aprender a sonhar os teus sonhos. Então eu oro para que todos eles sonhem os teus sonhos. Dá sonhos, meu Deus, de missões para cada um. Dá sonhos de missões não apenas no campo, mas no campo tradicional, mas nas esferas de influência, seja no governo, seja na medicina, seja na economia, na educação, nas artes. Que o Senhor use, meu Deus, o teu povo, a tua igreja, para influenciar e para discipular nações em toda a terra, Pai. Desde dentro de casa, desde no seu comportamento, muda o comportamento, Pai. Muda a maneira como a gente se relaciona, a maneira como a gente enxerga o outro, que a gente não se comporte com rixa, com inimizade. Ah, fulano é da igreja tal. Isso não existe para o Senhor. Existe a igreja do Senhor. E que a gente entenda isso, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo venha e convença os corações. Venha e convença os corações. Que essas palavras não tenham sido vazias. Eu creio que não são. Que a Tua palavra, ela penetra muito profundo no nosso coração. Então eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar com muitas pessoas nessa noite. O Senhor já falou. Eu espero que haja confirmações, meu Deus, disso tudo. E peço que orem por mais missionários. A tua palavra diz que a, a,
Os campos estão prontos e precisa de trabalhadores. Eu creio que há muitos trabalhadores aqui nessa live que serão enviados para esses campos e serão usados tremendamente por ti. Vai com medo mesmo, vai sem dinheiro mesmo e se capacita. Se capacita. Ore, estude, leia a palavra, estude outras línguas, aproveite esse tempo, porque Deus vai te usar. Pode não te Aleluia. usar agora, mas vai te usar lá na frente, em nome de Jesus. Em nome de Glória a Jesus. Deus. Nada é em vão, cara. Nada é em vão. Nada. Eu quero agradecer a Val, todos os meus irmãozinhos fala. aqui que eu matei saudade, estão aqui, minha sobrinha, o Edson, que eu falei. Tem tanto missionário aqui, pastor, nesse grupo, tanta gente Coisa linda. que ora por mim, você que ora pela minha vida, pela vida da minha família. Olha o Edson aí, ó, esse cara aqui é um cara fantástico. Luca já esteve aqui. Elder, Patrícia estava aqui agora há pouco com a gente, veio visitar a gente aqui na Europa. Ah, tanta gente que eu amo demais, eu amo demais. Muito, muito bom, muito bom. Eu quero fazer uma oração por você. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu nunca pude abraçá-lo, nunca podemos sentar em torno de uma mesa, mas das vezes que nós conversamos, Deus, o meu espírito se alegrou sempre, mesmo que por mensagens ou por áudios. A nossa vida se entrelaça em alguns caminhos muito parecidos, desde a arte até o chamado ministerial. Ele lá, eu aqui, mas o espírito é o mesmo, Deus. Ah, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu admiro e me alegro quando eu vejo as inspirações que o Senhor tem colocado na vida do teu filho, inclusive acerca da arte. Eu sei que essa não é uma prioridade hoje na vida dele, mas que todo o talento, que tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, sobre a arte dele, o Senhor possa emanar, Deus, em criatividade novamente, para que muitos possam se encantar, mesmo que de longe, por tudo aquilo que, toda a beleza que há naquele que crê no Senhor e que expressa isso em arte que dura eternamente, Pai, até para todo sempre. Pai, em nome do Senhor Jesus, cuida da sua casa, dos teus filhos, cuida da tua esposa, cuida das tuas necessidades, Deus. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, e eu queria fazer um pedido para o Senhor, Pai, que um dia nós possamos nos abraçar, Em que um dia nome de nós Jesus eu possamos sentar creio. em torno de uma mesa, que um dia nós possamos passar horas juntos, compartilhando e celebrando a vida que há em Ti, Deus. Em nome do Senhor Jesus, cuida deles. Que mesmo à distância estamos juntos em oração e em espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e Amém. amém. Glória a Deus. Meu irmão, deixa eu só fazer um pedido. Orem pela minha esposa Rafaela. Ela passou por 5 cirurgias no ano passado, no início do ano. Você quer E, falar? e em dezembro ela pegou uma infecção nos olhos, uma conjuntivite. E há 3 meses ela está com essa conjuntivite, ela está em tratamento ainda. Então ela está 80% do tempo de olho fechado. Está numa luta muito grande, uma batalha muito grande, desde que ela assumiu o Ministério de Intercessão da base. Então, é uma batalha física e espiritual. Ela tem sonhado muito com muitas coisas em campos de concentração nesse país. E a gente foi chamado para orar por essa Alemanha, por esse povo. Então, ela está sofrendo na pele muitas coisas e eu gostaria que vocês estivessem colocando ela em oração. Tá bom? Amém. Ouviu isso? Eu vi que a dona Rosa está aqui online com a gente. Rosa, uma intercessora linda. Continua intercedendo aí e coloca o nome dessa família. E eu creio que militamos aí nas regiões celestiais, né? Eu vi o pastor Geu aí que está na Bahia, que saiu daqui de Caçapá, foi para Bahia. Está Eita. fazendo uma obra linda lá, né, num contexto totalmente diferente do nosso aqui, e Deus tem usado a vida dele. Gente, esse papo aqui ele vira madrugada, e já está quase amanhecendo lá na Alemanha, que agora já são o quê? Quase 5 da manhã aí, Meu sei lá, Deus. e 4 da manhã e o homem está aqui conversando com a gente. Meu amado, obrigado por ter nos abençoado essa noite. Eu Obrigado que por ter. agradeço. Cara, eu vou ver se eu consigo salvar essa conversa, porque o Instagram sabe que não sabe, mas eu vou ver se eu consigo salvar e colocar lá no YouTube para a galera poder ouvir esse bate-papo.
poder compartilhar esse bate-papo e poder crescer com esse bate-papo que Amém. edificou a mim e a muitos desses que pôde participar aqui conosco. E Amém. tamo junto, meu amado. Tamo junto em nome do Senhor Jesus, de verdade. E eu te amo em Cristo Jesus, viu? Também te amo, meu irmão. Te amo muito. Amo todos vocês que estão aí orando por nós. Deus nos conectou. Deus nos conectou. A Tamo esposa dele junto. é Ana. É Ana, a sua esposa, não é? Rafaela. Rafa, perdão. A Ana é a Rafaela. que pediu, perguntou o nome dela. É a Rosa, perdão, a Rosa. Gente, eu sou péssima. Eu sou ruim para nome, então é tudo varão, varoa, amada, amado, né? Rosa, é a Rafa, tá bom? A Rafa, esposa isso. dele, tá bom? Gente, querido, fica com Deus. Tem alguma última palavra aí? Quer falar alguma última coisa? Não, só agradecer a todos vocês e muito obrigado. Depois eu vou te indicar um irmão para você fazer uma live com ele fantástica. O Walter. Me manda aí. Deus me conectou com ele em São Paulo, nesse prático. Hoje ele está na Itália. Olha isso. Hoje ele tá na Itália. Tá na Itália e vai vir para a Alemanha, viu? Olha aí. Tá tirando a cidadania dele lá, tá vindo para cá. Tá lá no epicentro Olha do... só que. Sabe, eu tenho feito esse bate-papo, tenho chamado um pessoal que louva, um pastor, a gente. Porque o pessoal, a cabeça do pessoal aqui tá tudo, sabe, tipo, meio surtando. Então, é a sessão das 10, tipo, é uma sessão de compartilhamento, é uma sessão de terapêutica, né? E tem sido muito bom pra gente aqui. Acho que nem você tá aí distante de todo esse povo que você ama, poder estar aqui, ver eles falando, saber que eles estão te Sim, vendo, isso sim, é maravilhoso, né? sim, com certeza, com certeza. E depois me manda ele lá no Zap, que a gente, Mando, vou falar que a gente vai se estreitando aí, poder estar junto aí, tá bom? tá Meu bom. querido, fica com Grande Deus. beijo. Deixa eu dar um beijo pra minha irmã, que eu prometi que ia mandar um beijo. Cíntia, Manda, beijo, te amo. a sua irmã preferida. É a minha irmã preferida, a minha irmã preferida. E pra minha sobrinha também, a minha sobrinha Tatá tava aí dando audiência pro tio. Ah, Grande beijo, meu irmão. Fica com Deus, viu? Deus proteja a um sua abraço. família. Todos os irmãos da igreja. Helder, meu irmão, também te amo. Um beijo. Beijo em todos vocês. Fiquem com Fica Deus. com Deus. Um abraço para a família, meu amado. Um abraço. Valeu. Gente, que sessão das 10, cara. Maravilhosa, que bate-papo extraordinário. 2 horas de conversa e de verdade não dava vontade de acabar. Mas amanhã tem mais. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos estar conversando com o Burjac lá da Espanha. Se missão aí, vamos ver se eu consigo salvar isso aí, Dieguinho, para a gente compartilhar isso daí, porque esse papo muda vidas. Muda vidas. E, gente, obrigado. Obrigado por estar com a gente aí. E vamos, em nome do Senhor Jesus, interceder pelo missionário. Chama ele lá. Segue ele lá no Instagram. Ele não tem postado muita coisa atualizada, não, mas chame ele lá para você estreitar a comunhão com ele, para você estreitar. Chame ele na mensagem lá, pede a conta bancária, auxilia, sabe? Como eu disse, um pouco seu com um pouco meu faz muita coisa. Gente, fica com Deus. Uma boa noite. Descansa no Senhor e tamo junto, tá bom? Amanhã, sessão das 10, de novo. Te espero aqui e vai ser bênção. E eu vou dormir edificado hoje, de verdade. Fica com Deus.